Símbolos sabianos, estamos nos graus de Leão e hoje é o grau 10 de Leão. Para você que tem qualquer um dos seus planetas no grau 10 de Leão, eu vou dar a minha interpretação da primeira passagem e a segunda eu leio na íntegra como sempre faço. Lembrando que na descrição desse vídeo tem uma interpretação geral dos símbolos sabianos. Então vamos lá. Confesso que esse símbolo sabiano ele é bem complexo e de difícil interpretação. Então, caso você tenha alguma ideia, é só postar nos comentários. Grau 10 de Leão. Em um resto de galho de um grande carvalho, quebrado pela tempestade, pende um esqueleto, e diante dele o tempo, armado com sua foice, permanece imóvel, perplexo, porque sua ação mortífera chega muito tarde. Eu achei riquíssimo esse símbolo, achei muito bacana, porque fala do tempo. E esse tempo aqui tá com um T maiúsculo, né? Esse tempo com T maiúsculo me deu a entender que era a morte, né? Porque a morte ela tem um símbolo de uma foice. Então o tempo ele veio com a sua foice, né? Ele diante de um esqueleto que pendia num galho quebrado de um grande carvalho. Carvalho é uma árvore que vive muito. Em 2011 foi descoberto o carvalho mais antigo, foi estimado o carvalho mais antigo do mundo, que datava aí de uns 13 mil anos. Então é uma árvore que, né, do início da civilização. É uma árvore que realmente ela é frondosa, e aqui fala sobre um grande carvalho e fala sobre um galho quebrado. Então nesse galho quebrado havia um esqueleto. E diante desse esqueleto, o Senhor do Tempo, que ele chega armado com a sua foice e ele fica parado, perplexo, porque a sua ação mortífera, né, chega tarde demais. Então, a ação mortífera do tempo, ou seja, o Senhor da morte, né, esse tempo como letra maiúscula aqui, com o T maiúsculo. Então, aqui me dá a entender que esse símbolo está falando de algo que é muito resistente, que é o carvalho. E que tem um galho quebrado. Esse carvalho ele teve um galho quebrado pela tempestade, ou seja, é algo muito firme, muito resistente, que passa por intempéries, passa por tempestades, passa por dificuldades, quebra lá os seus galhos. E aqui fala também de um esqueleto. Então tem um esqueleto, não diz de que exatamente, se é de um animal ou de uma pessoa, mas aqui tem um esqueleto, ou seja, tem uma relação com uma morte que houve, que eu entendo como prematura, porque o Senhor da morte chega e ele fica perplexo porque a ação dele já não serve ali naquele momento, porque essa morte já ocorreu antes. Então aqui fala de algo que morre prematuramente, e aqui fala de algo que é muito resistente, algo que que passa por muitas intempéries, por muitas dificuldades, e que se vê, que se sobrevive, que se vive muito e que se observa que em volta as coisas vão morrendo, as coisas vão envelhecendo e elas vão se extinguindo, mas o carvalho continua ali, né? Eu fiquei em dúvida entre um grande carvalho quebrado, se seria o carvalho que teria quebrado, mas aqui me dá mais a entender que é o galho que está quebrado. Né? Então aqui fala um resto de galho, porque fala sobre um resto de galho de um grande carvalho quebrado. Me deu a entender primeiro que o carvalho havia sido quebrado pela tempestade, mas como a ação mortífera do tempo chega tarde demais, está se referindo ao esqueleto propriamente. Então o carvalho permanece, o galho que foi quebrado, e o Senhor do Tempo, ele diante do esqueleto, ele vê que a sua ação chegou tarde demais, né? Que já havia morrido, ou seja, a morte já havia ocorrido por conta das intempéries da vida, das dificuldades da vida, ou seja, das tempestades que quebram os seus galhos. Então, você precisa ver qual o planeta que você tem no seu grau 10, em que situação que você passa por muitas dificuldades, em que você se mantém como um carvalho, firme, mas vê sempre as coisas indo embora, as coisas quebrando, as coisas morrendo à sua volta, e você
resistente àquilo. Aqui fala de uma resistência, mas também fala de uma morte prematura de alguma coisa. Então você, como carvalho, né, que é o principal aqui, o esqueleto, ele apenas está demonstrando que coisas passam pelo tempo e que nem tudo está para ocorrer no seu tempo. Ou seja, o próprio tempo, que é o Senhor da morte, chegou atrasado, né, chegou tarde. Não foi o Senhor da morte quem levou, e sim digamos que uma intempéries ou uma dificuldade, ou até mesmo a morte prematura, que pode ter sido causada por uma ação natural ou até mesmo pela própria pessoa, né? Então, esse símbolo fala de uma morte prematura, esse símbolo fala de uma resistência, de uma longevidade, e fala de um ver passar gerações, talvez, né? Por conta de que o tempo chega e não leva, a morte chega e ela não leva alguma coisa, né? E como não é possível vencer a morte chega, ela não leva, e que durante muito tempo algo sobrevive, né? Porque fala de um grande carvalho, e o carvalho é conhecido como uma representação de longevidade. E nos tempos bíblicos, o carvalho era reconhecido como um símbolo de Deus também. Então veja em que grau você tem essas intempéries, onde você sente que você precisa, em que seus galhos quebram e que você precisa se manter forte, e que você fica driblando a morte ali, ou seja, você fica driblando o Senhor do tempo, né? Tem a ver com isso. E tem a ver também com pessoas que trabalham nessa área da morte, né? Que lidam com questões relacionadas com morte, funerais, ou que lidam com questões relacionadas ao tempo também, né? De coisas duráveis, pessoas que trabalham também com plantas, pessoas que de alguma forma elas prolongam a vida, atuam no sentido de prolongar a vida, pessoas que atuam também como controle do suicídio, também pode estar relacionado a esse símbolo sabiano, ou seja, pessoas em que evitam que o Senhor do tempo chegue antes da hora, né? E pessoas que trabalham com essa indústria da morte, né? De todo jeito. Mas aqui fala de algo que é muito durável, pessoas que fazem com que as coisas sejam eternas, entre aspas. A gente sabe que tudo é impermanente, mas pessoas que tentam prolongar a vida também. E a segunda passagem que eu leio e geralmente não interpreto, fala de um esqueleto armado com uma foice. Aqui o esqueleto está armado com uma foice, ou seja, ele está ali dizendo: eu venci a morte de alguma forma, eu continuo aqui ainda que como esqueleto, mas eu não morri, tá? É como se eu soubesse uma identidade, né, nesse esqueleto. Então é um esqueleto armado com uma foice. Assim, eu também achei muito simbólico, muito bacana, e é claro que esse símbolo, por ser tão complexo, ele gera inúmeras interpretações, e se você quiser postar a sua nos comentários, o seu comentário será muito bem-vindo. Um grande abraço a todos e até o próximo símbolo sabiano do signo de Leão.